é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá aos amigos e amigas do Filosofando. Prezados amigos do Filosofando, atendendo a inúmeras solicitações recebidas através de e-mail, hoje abriremos o nosso programa explicando os conteúdos trabalhados em nosso portal de estudos filosóficos espíritas, do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, principalmente para você que busca aprofundar-se nos conhecimentos da filosofia espírita. O portal www.filosofiaespírita.org seguiu-se à criação do projeto de estudos filosóficos espíritas, cujo título presta uma homenagem à obra escrita do Dr. Bezerra de Menezes e que é ainda desconhecida pelo grande público. Esse projeto foi criado a partir de 2001, como resultado de estudos e pesquisas nas áreas de filosofia e de filosofia espírita. É um projeto pedagógico que visa ao ensino e à convivência com a filosofia e a filosofia espírita, em seus pontos convergentes, bem como a elucidação das divergências naturais entre ambas, tendo em mente que a filosofia espírita é a filosofia dos espíritos e que tem como corolário a presença de Jesus de Nazaré. Você poderá acessar o projeto Estudos Filosóficos Espíritas no menu de opções em Institucional. Projeto. Muito bem, Márcia. O que nós vamos trazer hoje para o conhecimento de todos são as deliberações do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, com base na filosofia espírita, naturalmente, sobre esse tema de grande importância. E que tema que é? Preconceito. Né? Como resultado dos estudos e pesquisas dos seus membros e, portanto, é a posição do CEF. As perguntas e respostas sobre outros temas voltarão na sequência desta série, né? Esperamos que você, querido telespectador, telespectadora e você, internauta, estejam participando conosco. Se não concordar com a abordagem deste tema, escreva-nos. Teremos o maior prazer em conversar com você através dos canais que a Márcia sempre divulga. É fundamental destacar a importância da leitura e pesquisa do nosso telespectador nos originais das obras comentadas pelo Filosofando. Obras essas que não trazem apenas um cunho literário, mas trazem um conteúdo de extrema importância para o nosso aprendizado. Desde a primeira temporada, quando eu abordei a teoria referente à história da filosofia e seus aspectos convergentes com o processo histórico da filosofia espírita, bem como os conceitos estabelecidos pela filosofia e os seus aspectos convergentes e divergentes com a filosofia espírita, o nosso foco foi e é que o telespectador, melhor dizendo, compreenda a importância do filosofar como um exercício de amadurecimento e do progresso do nosso espírito. Para tanto, nós precisamos compreender e entender o que seja conhecimento e o que seja opinião ou senso comum. O senso comum, ou seja, a opinião, que designa um modo de pensar qualquer, geralmente cria estigmas com relação a determinados assuntos que, se não corretamente abordados, poderão fazer crer que o espiritismo, ou mais precisamente a filosofia espírita, de onde toda a codificação deriva, é uma doutrina restritiva, ortodoxa, limitadora e seletiva. Portanto, formular o conceito de preconceito apenas como uma opinião pessoal é antecipar o seu verdadeiro significado a favor do senso comum, de uma opinião qualquer, sem fundamentos que possam legitimar o assunto que está sendo abordado. A filosofia espírita não é, e eu repito, não é uma filosofia que corre atrás de modismos e achismos, conforme a opinião midiática determina.
É uma filosofia do espírito e para o espírito imortal, desenvolvida por espíritos de envergadura intelecto-moral considerável, sob as diretrizes de Jesus de Nazaré, que é o líder moral e ético de toda a humanidade. Esses mesmos espíritos confirmam que nas dimensões espirituais mais elevadas do que o padrão evolutivo deste planeta, a filosofia do espírito ocupa a posição de destaque. Cursos de duração secular são realizados para o preparo de desencarnados já em fase de regeneração moral, bem como aqueles que se preparam para futuras reencarnações. Primeiramente, a filosofia acadêmica com seus sistemas meramente humanos, muito embora alguns filósofos tenham intuitivamente atuado como prenunciadores do surgimento do cristianismo e de Jesus de Nazaré e da própria filosofia espírita, bem como pavimentado esses caminhos ao longo dos séculos, e foram muito poucos, no mar de filosofias que mais deixam o pensamento à deriva e a serviço das vaidades, tolas vaidades humanas, num círculo vicioso como imerso num labirinto sem saída. Portanto, a filosofia espírita, trazida por e para os espíritos encarnados e desencarnados, ameniza os sofrimentos e os conflitos espirituais do homem e da mulher de provas e expiações, elucidando, explicando, clarificando, analisando, esclarecendo e, por fim, educando e enobrecendo o caráter humano. Isto sim é caridade moral. Sem dúvida. Abrir as comportas de costumes e hábitos antigos, porque arraigados em nosso inconsciente coletivo, em nosso inconsciente profundo, não é? Já quase totalmente encerradas em séculos de tentativas de educação moral e ética, sob a pretensa chancela da doutrina espírita e evidenciando a pecha de preconceito ou de falta de caridade se não abertas essas comportas, ou até apoiando e anuindo ou alicerçando esses pretensos novos comportamentos, é distorcer os ensinamentos dos espíritos. É tentar nos abrigarmos sob as asas de desequilíbrios espirituais, criando processos obsessivos de longuíssima duração, é retardar a nossa evolução intelecto-moral a caminho da regeneração. Sabemos que os meios de comunicação praticamente dirigem os destinos humanos, bem como os comportamentos, pois estão a serviço das imposições do Estado, dos interesses de patrocinadores, da própria máquina midiática. Com raríssimas exceções, a mídia se impõe como condutora das opiniões alheias, fugindo aos seus ideais de origem, ou seja, de fomentadora da educação e do lazer condignos. O jornalismo ideológico e político-ideológico que fomentam a discórdia e a divisão, o jornalismo cotidiano, rasteiro, que vulgariza comportamentos patológicos num espetáculo de horror do dia a dia, fugindo aos seus ideais de bem informar para bem melhorar a vida do cidadão, bem como, de tempos em tempos, tem escavado nos porões do nosso inconsciente coletivo hábitos e vícios que considerávamos superados, principalmente com relação à sexualidade. Se nos afastássemos no tempo e fôssemos para o futuro no exercício virtual, veríamos a verdadeira formação desse inconsciente coletivo que se realiza no presente momento e que nos encaminha, principalmente os jovens, à aceitação sem qualquer crítica, sequer uma análise cuidadosa, de comportamentos aberrantes, encaminhando às drogas, à violência física ou mesmo gestual, e à entrega ao desregramento sexual, à morte, ao suicídio direto ou indireto, principalmente através de mídias sociais, numa condescendência pacífica e complacência perigosa de pais, de educadores e da sociedade em geral. A filosofia espírita, depois criticamente desenvolvida no Jornal de Estudos Psicológicos, que entre nós tomou a tradução de Revista Espírita, patrocinada pela Sociedade de Estudos Espíritas e dirigidas por Allan Kardec e seus estudiosos, Allan Kardec,
que tem a sua estatura moral própria, né? É um manancial de instruções a um nascente movimento de estudos espíritas que foi de 1858 a 1869. Nós bem estudamos aqui parte desta obra, né, Sim, Márcia? Foram 20 programas, né, Sônia? Exatamente. Então, durante esse período, os espíritos superiores transitaram muito de perto junto aos encarnados, transmitindo aos médiuns responsáveis e dedicados à causa espírita, cuidadosamente selecionados por Allan Kardec, e desenvolveram num trabalho criterioso e nunca igualado a filosofia espírita ou dos espíritos, desprovida de espírito humano de sistemas, portanto, também de opiniões, de achismos e de modismos que nada mais fazem do que refletirem a caminhada temporal humana com seus conflitos de ideias e de comportamentos num refinamento atraente de velhos e carcomidos hábitos decadentes e rasteiros. Professora Sônia, vou ter que interromper um pouquinho para o nosso intervalo, mas voltaremos já já para continuarmos com esse tema interessante, preconceito.